Queridos irmãos, estamos muito agradecidos ao Senhor por estar aqui em México e estamos contentes porque vemos irmãos de todas as partes, visitantes, amigos, jovens, niños, e hemos desfrutado muito bem este campamento. Pero, irmão, tenho um pedido especial. Vamos, para que nosso mensagem tenha efeito, necessitamos do Espírito Santo. A palavra de Deus não pode produzir nenhum efeito sem a operação, a obra do Espírito Santo. Por lo tanto, les pido, hermano, que orem em seus corações, para que o Espírito Santo pueda falar com nós outros, por meio de nós outros. Quantos querem orar por nós outros agora? Graças, irmãos. Eu gostaria de trazer outra vez o texto que foi lido ao princípio, 2 de Coríntios 5:21. Especial atenção, irmão, porque este versículo tem a essência do Evangelho. Diz: al que não conheceu pecado, quem é? Jesus. Deus lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Irmão, é muito pequeno versículo, pero diz todo. Aqui está a essência do Evangelho. Agora, irmão, uma pergunta: vocês sabem por que estamos vivos aqui hoje? Sabem por que estamos vivos aqui hoje? Porque Cristo morreu por nós outros. Vamos explicar por quê. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: e el Deus eterno mandou al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por quê? Vamos ficar bem atenção em alguns detalhes, né? Porque el dia que comas de ele, morirás. Irmão, o que está escrito aqui? Que al dia que o homem cometera um pecado, devia morir. Irmão, outra coisa, outro detalhe importante, que a palavra de Deus diz que a paga del pecado é muerte. Vou añadir um adjetivo aqui. La paga del pecado es muerte eterna. La transgresión de una ley eterna resulta en muerte eterna. E quando Adão e Eva deviam morir eternamente? Al dia que pecaram. Pero, hermanos e amigos, não só Adão e Eva, nós outros também. Hemos cometido pecado? Não necessitamos cometer muitos pecados para ter muerte eterna. Um pecado é suficiente. Está bem? Então, irmãos, legalmente, nadie deveria estar aqui vivo hoje. Está claro? Porque eu sou o grande pecador. Eu não deveria estar aqui. Em minha vida, eu he cometido muitos pecados. Pero, como dijo, hermanos, um pecado é suficiente para que uno muera eternamente. Pero, em Gênesis capítulo 3, vemos que a tragédia, né? Alguns dizem que em Gênesis capítulo 3 está o drama da humanidade. E disse que o homem pecou, a mulher pecou.
E de acordo com a palavra de Deus, ele deveria morrer ao mesmo dia. Não é isso que está escrito? Gênesis 2, 16, 17. Deveria morrer ao mesmo dia. E que tal nós outros? Lo mesmo. Observe, hermano, essas palavras inspiradas. Adão escuchou as palavras do tentador e caiu em el pecado, al rendir-se a suas insinuações. Em su caso, ¿por qué no se puso en vigor la pena de muerte inmediatamente? Hermano, uma pergunta: ¿ha Deus cumprido su palavra? Sim. Pero ¿por que Adão viveu 930 anos, se Deus ha cumprido sua palavra? E Deus disse que deveria morrer ao mesmo dia. Como é possível que Adão vivera 930 anos, se Deus havia dito que ao dia que pecara deveria morrer? Vamos observar por quê. Vou volver ao princípio do párrafo. Adão escutou as palavras do tentador e caiu em pecado, ao rendir-se a suas insinuações. Em su caso, ¿por qué no se puso en vigor la pena de muerte inmediatamente? Porque se encontró una manera de rescatarlo. El unigénito Hijo de Dios se ofreció como voluntário para tomar sobre si mesmo o pecado del hombre e para ser a expiação de la raça caída. Não poderia haver havido perdão para o pecado se não hubiera hecho esta expiação. Então, hermano, de hecho, Deus cumpriu sua palavra. Como? Hermanos, em el plano de salvação, há duas palavras claves. Uma se chama transferência e a outra é substituição. Bem, o que ocorreu em el mesmo dia? E Adão pecou. É um animal inocente, o cordeiro, morreu. Hermano, e o mais terrível foi que Adão, com suas próprias manos, teve que matar o animal. Imaginem-se, hermanos, aqui creio que quase todos são vegetarianos, não é? Quase todos, não é? E, hermano, a nós outros que estamos acostumados com o vegetarianismo, já passou por sua cabeça de matar um animal? Eu me acordo, hermano, quando eu tinha uns 12 anos, eu estava jogando com as pedras e echei a pedra em uma gallina e ela morreu. Hermano, hasta hoje tenho remordimento disto. Quando me acuerdo de aquela pobre ave muriendo sem culpa, por minha culpa, eu tenho tristeza. Agora, imaginem-se, Adão, que vivia em Edém, teve que matar um animal inocente, no mesmo dia. Trágico, não? Pero o mais trágico era que ao matar aquele inocente animal, ele estava mirando ao Hijo de Deus, que devia morrer por seu pecado. Trágico, irmãos. Adão devia matar o animal. Então, se Deus ha cumprido sua palavra, podem compreender por que estamos vivos aqui hoje? Sabem por que estamos vivos aqui hoje? Porque Jesus tomou nosso lugar. Então, hermano, houve uma transferência. O pecado de Adão e mis pecados, nossos pecados, foram transferidos ao substituto. Cristo ha muerto por nós outros. Vamos seguir um outro parágrafo muito interessante que diz assim: tão pronto como houve o pecado, houve um Salvador.
Cristo sabia que habría de sufrir y sin embargo se convirtió en el sustituto del hombre. Tan pronto como pecou Adão, o Hijo de Deus se apresentou como el garante de la raza humana, com tanto poder para impedir a condenação pronunciada sobre os culpables, como quando murió en la cruz del Calvário. Hermanos, para que tengamos uma ideia da gravidade do pecado, quando o homem pecou, la notícia triste chegou ao cielo. Todo o cielo parou com as harpas. Los ángeles lloraram. E agora houve um comitê especial. O Padre, o Hijo e o Espírito Santo se reuniram para discutir o plano de redenção. Como salvar o homem. Aunque o plano já estava hecho há tempo, pero como executarlo? Os anjos estavam em expectação. Qual seria a condenação do homem? Qual seria a solução do problema? Porque o pecado é um grave problema. E Jesus vino da reunião delante dos anjos e disse: mire, a solução é esta. Eu, o autor da lei, vou dar mi vida por el hombre. Hermano, los ángeles empezaron a llorar. ¿Cómo puede nuestro comandante, nuestro Dios, entregar su vida por los culpables? Deja que ellos sufran. Pero un ángel dijo así: Señor, tenemos una propuesta. Nosotros, los ángeles, vamos morir por el hombre. ¿Sería posible esto? No. Los ángeles estavam dispostos a dar sua vida por nós. Pero Jesus dijo: no, para uma lei eterna, solo um ser eterno pode pagar a Deus. A vida de uma criatura, a vida de um ser criado não é suficiente. A única solução é que eu entregue minha vida por el homem. Então, hermano, no mesmo dia que o homem pecou, Cristo vino em busca de Adão e Eva. Deus não poderia alterar uma rota nem uma tira de sua santa lei, a fim de ir ao encontro do homem em sua condição caída. Por esto habría produzido descrédito, porque esto habría produzido descrédito sobre a sabedoria de Deus, al hacer uma lei por la qual havia de governar-se o cielo. Pero Deus podia dar su Hijo unigênito para que llegara a ser el sustituto e garante del homem, para que sufriera a penalidade que merecia o transgressor e para que impartiera el alma penitente su perfeita justiça. Percebe, hermano, que esta era a única solução. Não é uma solução, é a única. O Criador entregando sua vida por el ser criado. Me acordo, hermano, de uma experiência muito interessante que houve, uma experiência real. Um padre disse a seu filho: mire, meu filho, vou ir ao trabalho e você queda na casa, procura ajudar sua mamá, seja obediente e ajude-lhe em todo. Pero se você desobedece sua mamá, você deverá receber um castigo forte. E passou o dia e o niño não pudo cumprir sua palavra. Ele desobedeceu, desrespeitou sua madre. E quando o padre chega à casa, qual era o comportamento do niño? Contento? Não estava contente, estava preocupado. Estava com a cabeça baixa, né? Quando temos problema de consciência, como nos quedamos? E o padre saludou al hijo, a madre, e hijo, estou contente porque você ajudou sua mamá, não é assim? Obedeceu a ele, e o niño não podia responder. E agora o padre, o niño, a madre contou o que havia ocorrido.
Imagina, irmão, um padre que amava muito seu filho. Ele teve agora um problema muito sério, que é sério. Como eu vou castigar a meu filho que amo tanto? Pero ele estava em um dilema, né? Se lo castigo, eu vou sofrer muito. Se não lo castigo, como quedará minha palavra? Percebem o problema? O padre estava em uma situação difícil. E o padre chama o filho e começa a falar-lhe: filho, você cometeu uma falta muito grave. Você tem o dever de respeitar sua mamá. Ela lhe ama muito, nós outros lhe amamos muito. Lo que você ha hecho é grave. E papá lhe ha prometido que você seria castigado. E o menino compreendeu a situação. E agora o padre toma sua cinta e vão a um lugar especial. Diz assim: mire, meu filho, a palavra de papá tem que ser cumprida. Pero eu te amo tanto. Vamos a hacer um acordo. Eu vou sacar minha camisa e você me vai a castigar em seu lugar. Hermano, aquilo produz uma tristeza profunda no niño. Ele dijo: como é possível que eu me vou a castigar a meu papá? O padre dijo: mire, meu hijo, se você não me castiga, eu tenho que castigar a você. Pero eu prefiro que você me castigue. Por fim, o niño começou a llorar, pero tomou a cinta e golpeou a seu papá. E os dois lloravam. E o padre aproveitou a oportunidade para explicar o plano de salvação a seu filho. Irmão, o que é isso, Deus? Deus prometeu que Adão e Eva deviam morir ao mesmo dia. Pero que isso é o plano de salvação? Cristo vino e disse: mire Adão e Eva, a muerte eterna que era para ustedes, eu la assumo. Eu vou morrer por ustedes. Irmão, disse na inspiração que para Adão foi um momento muito trágico, muito terrível, ele matar o animal inocente e pensar que em el futuro Jesus mesmo seria muerto em el Calvário por sua culpa, por minha culpa, por nossa culpa. Pero ali estava a solução do problema. Agora, irmão, em el santuário terrenal, vocês que conhecem a Bíblia vão encontrar em el livro de Éxodo, Levítico, Números, o santuário. E que devia o pecador ser por seu pecado? Observem Levítico capítulo 1, diz assim: quando alguno de vosotros traiga ofrenda ao Eterno, lá oferecerá de ovelhas ou vacas. Se sua ofrenda é vacuna, será macho sem defecto. De sua voluntade, lo oferecerá a la entrada da tienda de la reunião ante el Eterno. Agora observe, irmã, no versículo 4, como devia ser o pecador? O pecador que havia cometido uma falta grave e devia chegar a la puerta do santuário, poner su mano sobre el cordeiro, confessar su pecado e que ia ser mais? Matá-lo. Al poner a mano sobre a cabeça do animal, simbolicamente ele estava transferindo sua culpa ao animal. Aquele animal era morto e su sangue era levado ao santuário. Então, simbolicamente, o pecado do homem era transferido ao cordeiro, e del cordeiro, com a sangue, era levado ao santuário. Assim era hecho cada dia. Então degolhará o becerro em presença do Eterno. E o sacerdote, hijo de Arão, oferecendo a sangue
e rociarán con él alrededor del altar que está a la entrada de la tienda de la reunión. La parte mais importante del serviço diário era la que se realizava em favor de los indivíduos. El pecador arrependido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo e colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confessava seus pecados, assim, em um sentido figurado, los trasladava de sua própria persona a la víctima inocente. Com sua própria mano matava então o animal. E o sacerdote levava a sangre ao lugar santo e la rociava ante el velo, detrás del qual estava a arca que contenia a lei que o pecador havia transgredido. Hermano, a lei de Deus, que disse para nós outros pecadores? Você é pecador, deve morir. A lei nos salva, porque a missão da lei não é salvar. A lei muestra nossa condição. Sempre que vamos delante da lei, a lei diz: você eres um pecador, deve morir eternamente. Então, se o santuário estava a lei, então se a lei demandava a morte do pecador, e quando o sacerdote traía o sangue, ele dizia: aqui está a vida. Você demanda a vida do pecador, aqui está a vida del substituto. Está claro, irmãos? Por que estamos vivos hoje? Porque Jesus tomou nosso lugar. Mediante esse serviço anual, se ensinava ao povo importantes verdades acerca da expiação. Agora, irmão, Cristo em el Calvário. Cristo viveu uma vida de 33 anos sem pecado. Uma vida justa, uma vida perfeita. Quando terminou seus 33 anos, Jesus foi ao Getsemane. E quando estava em Getsemane, antes de chegar allá, ele sentiu uma carga pesada. Cristo começou a sofrer uma angústia que não podemos imaginar. O que estava ocorrendo naquele momento? Hermanos e amigos, os pecados de todo o mundo foram cargados sobre Jesus. Imagine-se, hermano, quando cometemos um pecado, como nos sentimos? Bem ou mal? Mal. Nossa consciência nos acusa. Estamos tristes, sofremos remordimento de consciência. Pero para Jesus, que nunca pecou, todos os pecados de todo o mundo e de todas as épocas foram cargados sobre Jesus. Jesus foi com seus discípulos ao Getsemane e passou ali alguns momentos terríveis. Qual era a causa de sua angústia? A Bíblia diz que o pecado hace separação entre Deus e o homem. Aunque Jesus era inocente, perfeito, santo, justo, pero ele, diz a Bíblia, ele se hizo pecado por nós outros. Então, hermano, mis pecados, que são muitos, vossos pecados, todo o mundo, todo foi cargado sobre Jesus. E agora Jesus sentiu a terrível angústia de la separação de seu Padre. Hermano, não podemos imaginar isto. Não podemos imaginar. E sabem quem vai entender bem isto? Os perdidos. Porque aqueles que rechazam a Cristo hoje vão sentir a eterna separação de Deus. É por isso que quando Cristo venga, que orarão eles a las montanhas, caigan sobre nós outros. Não podemos mirar lá a face do Cordeiro. Então, os que aceitam Jesus não entendem isto, o que Cristo passou. Sabem por quê? Que essa não é sua experiência. Porque Cristo ha passado isto
por nosotros. Pero aqueles que lo rechazam vão sentir a eterna separação de Deus. Isso é terrível. Isso foi o que Jesus passou em El Calvário. Bem, irmãos, quando Jesus estava em El Calvário, depois de passar aquela angústia em Getsemane, e falaram os judeus para ele. Marcos 15:31 diz assim: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Verdade isto? Sim, verdade. Se Cristo estivesse preocupado com sua vida, Ele não teria dado sua vida por nós outros. Então, quando os judeus o acusaram, a outro salvou e não pode salvar-se a si mesmo, é verdade, não pode. Ele podia rechazar o plano de redenção. Quando Jesus estava em la cruz del Calvário, ele podia desistir de todo. Pero ele decidiu ir até o fim. Precisamente porque Cristo não se quiso salvar, o pecador tem esperança del perdão e o favor de Deus. Se ao tratar de salvar al pecador, Cristo hubiera falhado ou se hubiera desanimado, habría concluído a última esperança de cada hijo e hija de Adão. Toda a vida de Cristo estuvo señalada por la abnegação e o sacrifício. A razão por la qual há tão poucos cristianos, a carta cabal se deve a que a complacência própria ocupa o lugar da abnegação e o sacrifício. Hermano, Jesus tinha poder de devolver ao cielo, de preservar sua vida. Pero ele mesmo havia ensinado que quando queremos que uma semilha se multiplique, o que hacemos com ela? La sepultamos. Se guardamos uma semilha, temos só uma semilha. Pero se lá sembramos, aquela semilha muere, pero muitas vienen. Então, a morte de Cristo produjo uma cosecha de milhões. Em sua condição de substituto e seguridade do homem, a iniquidade este foi depositada sobre Cristo. Se lo contou entre os transgressores, para que pudera redimir-los de la maldição de la lei. La culpa de cada descendiente. Hermano, vamos ponermos aqui individualmente. Não vamos falar de Cristo só como um Salvador general. Vamos falar de Cristo como um Salvador individual. Vamos poner-nos individualmente no quadro. A culpa de cada descendente de Adão, de todas as épocas, oprimia seu coração. E a ira de Deus e a terrível manifestação de seu desgosto frente à iniquidade llenaram de consternação del alma de seu hijo. Agora, irmão, interessante que quando estudamos a crucifixão, normalmente, uma pessoa que era crucificada tomava 1, 2, 3, 4, 5 dias para morir. Pero Cristo murió, foi crucificado às 9, murió às 3. Estuvo 6 horas na cruz e morreu. Por quê? Porque sua morte foi tão rápida. Não os sofrimentos físicos. O que partió su coração foi a angústia de la separação del Padre. A angústia foi grande, demasiada grande, para que ele pudesse sobreviver. Irmãos, havia casos em la crucifixão que um criminal era crucificado, que dava 1 dia, 2 dias, 3 dias, e alguns, por la noite, seus familiares veniam e lo recuperavam. Escapava de la cruz. Há um que era uma tortura tremenda, pero sobreviviam. Pero Cristo em 6 horas de sacrifício morreu. E a gente não creia. Que hicieron os soldados? Lo golpearam, né? Para que se estivesse vivo, muriera. Os ladrões aún estavam vivos.
Pero ele morreu rápido porque cargava nossos pecados. E a angústia de la separação del Padre foi demasiado grande. Então, em 6 horas, ele morreu. Bem, irmãos, me gostaria de trazer uma experiência interessante aqui, que foi del ladrão em la cruz. Aquele homem, a gente costuma dizer que era um bom homem, né? Você ouvir falar de algum bom ladrão? Aí, ladrão bueno? Não. Mesmo os que não são ladrões, não são buenos, né? Há alguém que é bueno aqui? Eu, irmão, estou contente, porque aqui não há nenhum bueno aqui, né? Sabe por que estou contente? Porque Cristo veio salvar os malos. Está bem? Se a primeira condição para que sejamos salvos é que reconozcamos nossa condição de perdidos. Quando pensamos que somos buenos, Cristo não nos pode salvar. Ele deseja salvar todos. Mas quando pensamos que somos buenos, somos melhores que outros, nos sentimos necessidade de Cristo. Então, é uma bendição que aqui nadie é bueno. Aleluia, hein? Aleluia. E irmão, aquele homem reconheceu sua condição e ele disse um pedido a Jesus: Senhor Jesus, acuérdate de mim quando vengas em tu reino. Irmão, quanto tempo levou para que Jesus o salvara? Irmão, o livro falou aqui. Quanto tempo? Irmão, a resposta vindo pronta. Em verdade digo hoje, estará comigo em paraíso. Irmão, será que podemos aplicar isso para nós outros aqui hoje? Ou só o único que está morrendo? Irmão, Cristo quer salvar todos, não só os que estão morrendo. Necessitaríamos ter a mesma seguridade do ladrão arrependido. A mesma. Deveríamos dizer a Jesus: Senhor Jesus, acuérdate de mim quando vengas em tu reino. Que resposta Jesus nos dará? Em verdade digo, hoje, e estarás comigo no paraíso. Irmãos, necessitamos sair de aqui. Quizás podamos quitar o almoço, né? Vamos olvidar do almoço, né? Mas vamos sair daqui contentos com a segurança de que Jesus promete que estaremos com Ele no paraíso. A fé del condenado era dulce música para os ouvidos de Jesus. Escuchou a alegre nota da redenção, a salvação em meio de sua agonia. Deus foi glorificado em seu Hijo e por meio dele. Agora, irmão, vamos avançar um pouco para o santuário celestial. Vocês sabiam que temos 2 intercessores por nós outros? 2? A Bíblia diz que temos um solo mediador, que é Jesus Cristo. Pero temos 2 intercessores. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8: además, o Espírito nos ajuda em nossas debilidades, porque nós sabemos pedir o que conviene, pero el mismo Espírito intercede por nós outros com gemidos indecibles. E ele que sondeia os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele intercede por los santos conforme a vontade de Deus. Então, irmãos, a Bíblia habla de 2 intercessores. Temos o Espírito Santo que intercede com nós outros e Cristo que intercede por nós outros diante do Padre. Irmão, qual é o trabalho do Espírito Santo? Há poucos dias, irmão, me quedei muito contente com uma pessoa que vino a mim e disse assim: irmão Davi, sabe por que aceitei a Jesus? Porque você me predicou que eu era malo, que eu era um grande pecador. Quando eu compreendi isto, senti necessidade de Cristo. Então, irmão, qual é o trabalho do Espírito Santo?
decir que somos buenos, convertendo o pecado. Ele primeiro convence de pecado, né? Então, hermano, se há aqui alguém que pensa assim, não sou tão bueno, mas não sou tão malo também. Não é o correto. Hermanos, somos malos, somos corruptos. Me acuerdo que um congresso que tivemos em Brasília, com quase 1000 pessoas, eu estava predicando esse mensagem, e quando eu falei que somos corruptos, um irmão se levantou, irmão, isso é uma palavra muito pesada. Dizer que somos corruptos é muito pesado. Pero, irmão, somos corruptos. Somos pecadores, somos malos. Estão de acordo? Então, o Espírito Santo primeiro nos convence que somos malos, somos pecadores, estamos perdidos. Esse é o seu trabalho. Pero não só isso, ele nos leva ao Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo intercede com nós outros para convencer-nos do pecado e eles para que aceitemos a Jesus. E ele, Jesus Cristo, intercede ante o Padre para que nos aceite. Irmãos, então teremos todo para ser salvos. Nadie tendrá uma desculpa por perder-se. Nadie. A provisão é completa para todo o mundo. Agora, em Apocalipse 5, versículo 8, diz assim: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 ancianos se postraram ante o Cordeiro. Cada um tinha uma harpa e uma copa de ouro llena de incienso, que são as orações de los santos. Hermano, vamos despacio aqui para entender bem. A inspiração diz que nossas orações, nossa alabanza, nosso arrependimento, nossa obediência é comparada com. Vou repetir o verso. Cada um, aqui habla de los anjos em el cielo e de Cristo. Cada um tinha uma harpa e uma copa de ouro llena de incienso, que são as orações de los santos. Aqui na Bíblia encontramos uma ilustração do incienso. Então, sempre que oramos, sempre que alabamos ao Senhor, sempre que tratamos de obedecer-lhe, todo o que hacemos sube ao trono de graça como um incienso. Pero, hermano, nosso incenso é contaminado, porque somos egoístas, somos orgulhosos, somos malos. Então, se é incenso que sai de nós outros, está contaminado. O que é necessário para que nossas orações sejam aceitadas? A Bíblia habla de outro incenso agora. Apocalipse 8, 3, 4. Outro ángel, com um incensário de ouro, que é Cristo, vino e se parou junto ao altar. Ele lhe deram muito incienso, para que lo ofereciera com as orações de los santos. Perceberam a diferença aqui? Então, lo que hacemos, a adoração, nossa alabança, nossa oração, é um incenso. Pero está contaminado. Costumamos dizer assim, a oração daquele irmão não vai passar del techo. Já ouviram isso? Nenhuma oração pode passar del techo. Nenhuma. Porque somos malos. O que hace possível que nossas orações, nossa alabança, nossa entrega de nosso eu ao Senhor seja possível? Agora Cristo põe o incenso com nossas orações. Vou repetir o texto de Apocalipse 8, 3, 4. Outro ángel com incensário de ouro vino e se parou junto ao altar. Ele deram muito incienso para que lo ofereciera com as orações de los santos sobre o altar de ouro que está ante o trono. E o humo del incenso, junto com as orações de los santos, subiu de la mano del ángel a la presença de Deus. Então, hermano, como que minha oração de um pecador, malo como sou, como minha alabança
como mi obediencia, mi arrepentimiento, mi confesión, pueden ser aceptados delante del Padre. Porque Jesús añade su incenso. ¿Qué es el incenso de Cristo? Su vida perfecta, su carácter perfecto, su vida santa. Entonces Cristo presenta su vida santa, su vida perfecta, su carácter justo, junto con mi oración para que sea aceptable. Hermano, por favor, mucha atención a esses detalhes aqui. Cristo, nuestro mediador, e o Espírito Santo está intercedendo constantemente em favor do homem, pero o Espírito não ruega por nosotros, como lo hace Cristo, quem presenta su sangre derramada desde a fundação do mundo. O Espírito actúa sobre nuestro coração, instando-nos a la oração, al arrepentimiento, a la alabanza e al agradecimiento. Hermano, me gusta dizer sempre que antes de orar ao Senhor, necessitamos orar ao Senhor. Como? Pedir que o Espírito Santo nos inspire a oração. E normalmente nossas orações são egoístas. Nós necessitamos que o Espírito Santo nos inspire para orar corretamente. La gratitud que flui de nuestros labios es el resultado de la acción del Espíritu sobre las cuerdas del alma en santos recuerdos que despiertan la música del corazón. Entonces, hermanos, quando oramos honestamente, quando venimos aqui adelante a apresentar a alabança, quando alabamos ao Senhor em nosso lugar, quando apresentamos o culto na manhã e na tarde em nossa casa, quem é verdadeiro autor de isto? É o Espírito Santo. Nós outros não podemos produzir isto. Então, se o Espírito Santo produz em nós outros oração, alabança, agradecimento, confissão, arrependimento e obediência. Agora, hermano, observe mais esse detalhe aqui. Los serviços religiosos, las orações, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado, ascienden desde los verdadeiros creyentes como incienso ante el santuario celestial. Ahora, por favor, aqui. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal maneira que, a menos que sejam purificados por sangre, nunca podem ser de valor ante Deus. Percebem? Hermanos, miren, é a obra do Espírito Santo em nós outros, produzindo arrependimento, alabança, orações, confissões. Obra do Espírito Santo que habla em los creyentes fieles, pero al passar por, observem, não são minhas palavras, al passar por los canales corruptos da humanidade, se contaminam de tal maneira que, a menos que sejam purificados por sangre, nunca podem ser de valor ante Deus. Não ascendem em pureza imaculada, e a menos que o intercessor que está à la destra de Deus presente e purifique todo por sua justiça, não serão aceitáveis ante Deus. Então necessitamos que o Espírito Santo produza em nós outros arrependimento, obediência, confissão, pero para que sejam aceptados delante do Padre, que necessita? É o incenso da justiça de Cristo, a sangre de Cristo. Observe. Todo o incenso de los tabernáculos terrenales. Que são os tabernáculos terrenales? Nós outros. A Bíblia diz que somos quê? Templo do Espírito Santo. Então aqui diz assim: todo o incenso de los tabernáculos terrenales deve ser umedecido com las purificadoras gotas da sangre de Cristo. Ele sostiene delante del Padre el incensario de sus próprios méritos,
em los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recorre nesse incensario las oraciones, la alabanza, las confesiones de su pueblo, y a ellas les añade su propia justicia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios, plena e enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas. Hermanos, percebem como Deus trabalha em nós outros e por nós outros? Hermano, tem alguém alguma desculpa para perder-se? Não. Deus trabalha em nós outros e por nós outros. Hermano, para que uno se pierda, há que ser muito duro, não? Há que ser muito perseverante em el pecado. Há que rechazar a voz do Espírito Santo. Há que endurecer a consciência. Pero o Senhor sigue trabalhando por muito tempo. Irmão, não vamos ler todo para ganhar tempo, pero em Isaías 53 encontramos a substituição. Versículo 5 diz assim: sin embargo, Él, ¿quién es? Cristo levou nossas enfermidades, sofreu nossos dolores, e nós outros lo tuvimos por azotado, por herido de Deus e abatido. Pero Él foi herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz foi sobre Él, e por su llaga fuimos curados. Todos, observem, todos nos descarriamos como ovelhas, cada qual se desviou por seu caminho, pero el Eterno cargou sobre ele o pecado de todos nós outros. Hermanos, podemos ter seguridade disto? E mis pecados foram cargados em Cristo. E Cristo morreu por mi pecado individual, está bem? A inspiração diz assim: dizer que Jesus é o Salvador do mundo é hecho histórico, pero dizer Cristo é mi Salvador personal, isto é salvação. Está bem? Irmão, necessitamos sair de aqui com essa segurança. Cristo nos salva não porque somos buenos, pero porque Ele é bueno e somos malos. Claro? Então, se nadie se desculpe para permanecer em el pecado. Há uma cita muito bonita aqui do Espírito de Profecia que diz assim: Cristo foi tratado como nós outros merecemos, a fim de que nós outros pudéssemos ser tratados como Ele merece. Foi condenado por nossos pecados em los que não havia participado, a fim de que nós outros pudéssemos ser justificados por sua justiça, em la qual não havíamos participado. Ele sofreu a morte nuestra, a fim de que pudéssemos receber a vida sua. Por sua llaga fuimos curados. Amém. Bem, irmãos, o que é justificação? Justificação é o perdão do pecado. Sencillo, não? Pero a justificação, irmão, mire, quando um homem ou uma mulher é perdonado por Deus, ele é puesto em uma posição, um nível mais elevado. Agora, por la graça de Deus, ele pode obedecer a palavra de Deus. Disse Cristo: sem mim nada podeis fazer. Pero Pablo disse também: todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Agora, irmão, um ponto que me gostaria de trazer aqui, que é essencial. Uma pergunta: estão com muito hambre? Não. Olvidemos da comida, né? Mire aqui, eu me quedei chocado quando leí isto aqui. O coração orgulhoso luta para ganhar a salvação. Entenderam o pensamento? O coração orgulhoso luta para ganhar a salvação. De que maneira? Por si mesmo. É impossível. Pero tanto nosso direito ao cielo
como nuestra idoneidad para Él, se halla en la justicia de Cristo. Entonces, hermano, ¿qué es necesario para que yo sea salvo? En primer lugar, el Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que, convencido de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Entonces, hermano, para que el médico nos pueda sanar, ¿qué necesitamos hacer primero? Reconocer que estamos enfermos. Claro? Se tenho buena salud, ¿para qué necesito de médico? Entonces, la primera condición para sermos salvos es reconocer que estamos perdidos. Ahora, hermano, hay un contraste en justicia del hombre y justicia de Dios. Yo me acuerdo que mi cuñado es de Bolívia y ele sempre tinha uma discussão com meu papá. Meu papá defendendo o Brasil e meu cunhado defendendo Bolívia. E um dia meu papá disse a ele: mire, Demétrio, eu não entendo por que Bolívia, se não tem mar, tem um Ministério de Marina. E meu cunhado contestou: eu também não entendo que Brasil tem Ministério de Justiça e não tem justiça. Então, hermanos, os rabinos consideravam sua justiça como passaporte para o céu. Agora, hermano, como é a justiça do homem? Pero Jesus declarou que era insuficiente e indigna. Vamos entender que era a justiça de los fariseus. Los rabinos, as cerimônias externas e um conhecimento teórico de la verdade constituíam a justiça farisaica. Vamos ficar bem esse ponto. O que é justiça farisaica? Cerimônias externas e conhecimento teórico pela verdade. Os rabinos asseveravam ser santos por seus próprios esforços. Hermanos, uma pergunta: há alguém aqui que já tratou de ser santo por sua própria força? Há alguém aqui que tratou de ser santo por seus próprios esforços? Eu sou o primeiro. Hermano, por muitos anos eu tratei de ser justo por minha força e me quedei chasqueado. Nunca consegui ser justo. Pero suas obras haviam divorciado a justiça da religião. Mientras eram escrupulosos em la observâncias rituales, suas vidas eram imorales e degradadas. Sua assim chamada justiça não poderia nunca entrar além dos céus. Então, vamos tratar de resumir o que é justiça farisaica. Cerimônias externas, conhecimento teórico e esforço próprio para observar a lei de Deus. Essa é justiça farisaica. Qual é a verdadeira justiça? Hermano, eu deixei isto para o fim porque é essencial. Hermanos e amigos, solo justos entrarão no céu. Pero somos justos? Não. Pero podemos ser justos hoje. Como ser justos? Praticando justiça de nossa própria força? Não. Observe. A justiça que Cristo ensinava é a conformidade de coração e de la vida a la voluntad revelada de Deus. Hermano, a justiça del fariseu empieza afuera e nunca chega ao coração. Isso foi predicado aqui já. A justiça del fariseu empieza afuera e nunca chega dentro. A justiça de Cristo empieza dentro e chega afuera também. Está claro o ponto? Observe. Me gostaria, hermano, que vocês memorizassem isto. Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con Él.
Mano, vou repetir isto muitas vezes. Como podemos ser justos? Los hombres pecaminosos, en nuestro caso, ¿no? Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con Él, comunhão com Cristo. Depois estudem com tempo São João capítulo 15. Irmão, aqui diz que unicamente, não é uma opção, só podemos ser justos delante de Deus al crer em Jesus e permanecer em Jesus. Irmão, aquele ladrão na cruz, ele era um criminal. Hasta las 2:50 da tarde. Quando ele disse a Jesus: Senhor Jesus, acuérdate de mim quando vengas em tu reino. Jesus lhe disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Como murió aquele homem? Como murió el que era ladrão? Justo, santo, perfeito. Por la perfecta justiça de Cristo que lhe foi imputada. Hermano, podemos sair daqui justos hoje? Claro que sim. Olvidando de nós outros mesmos, mirando a Jesus. Entonces, la verdadeira piedade elevará os pensamentos, ennoblecerá a vida. Entonces, las formas externas de religião harmonizarão com a pureza interna del cristiano. Entonces, las cerimônias requeridas en el serviço de Deus não serão ritos sem significado, como o de los hipócritas fariseus. Hermano, podemos obedecer a lei de Deus? Sem Cristo, não. Está claro? Qualquer esforço para guardar a lei de Deus sem Cristo é um fracasso, é um chasco. Depois da caída de Adão e Eva, observem aqui, era impossível ao pecador guardar a lei de Deus, que era santa, justa e buena. Pero esta impossibilidade foi eliminada por la imputação de la justiça de Cristo al alma arrepentida e creyente. La vida e muerte de Cristo em benefício del hombre tuviera el propósito de restaurar el favor de Dios, impartiendo la justicia, satisfaría los requerimientos de la ley, hallaría aceptación del Padre. Hermanos, só para um pequeno teste, né, para ver se entendemos bem. Como podemos ser justos? Como podemos ser justos? El hombre pecador puede ser justo únicamente quando crê em Jesus e mantém vital conexão com Ele. Hermanos, quantos desejam nessa experiência hoje?